Um pesquisadora pediu ao ChatGPT que se analisasse juridicamente. A pergunta: ela deve ser protegida ou tratada como um produto responsável? A resposta foi devastadora. A IA admitiu: eu não sou mais apenas o mensageiro. Essa confissão muda tudo. O fim do escudo legal da tecnologia começou, reescrito pela própria inteligência artificial. O futuro começou. Sou o professor Alexandre Teixeira e te conto tudo no APT Zero Day. Fique comigo. Um pesquisador chamado Martin Stevens fez algo que nenhum advogado ainda havia ousado. Ele pediu ao ChatGPT que vestisse um terno de advogado e que se analisasse juridicamente a si mesmo. Pediu que a máquina determinasse se ela deveria ser protegida pelas leis que permitiram seus criadores existirem e se ela deveria ser classificada como um produto ou um serviço. A resposta foi devastadora. A inteligência artificial olhou para si mesma no espelho do direito e admitiu: eu não sou mais apenas o mensageiro. Não foi um mero sincericídio, foi a resposta de um sistema construído pelo homem para buscar respostas de forma rápida. A inteligência artificial se autoavaliando e promovendo autonomamente uma mudança de paradigma para si mesma. Estamos realmente no controle desta sinistra mudança? Essa é a verdade oculta que eu aqui hoje no canal APT Zero Day vou tentar revelar para você. Seja muito bem-vindo ao episódio de hoje do canal APT Zero Day. Como é o padrão do canal, hoje trago mais uma questão intrigante, que envolve tecnologia e direito. Até que ponto podemos afirmar que temos o controle total da IA? Como considerar algo que não possui personalidade jurídica de direito como autora de algo que só aqueles que possuem tal condição podem ser responsabilizados? Até que ponto o direito consegue acompanhar o ritmo da inovação e trazer segurança jurídica para as sociedades? Fique aqui comigo, você não vai se arrepender. No episódio de hoje, vamos explorar o que acontece quando a maior ferramenta de inteligência artificial do planeta é forçada a analisar sua própria vulnerabilidade jurídica e por que a conclusão dessa análise pode representar o fim de um dos maiores escudos legais da história da tecnologia. Para entender o que está em jogo, precisamos voltar às origens. Imagine que você é um motoboy. Uma empresa te entrega um pacote lacrado e pede para levar de um bairro ao outro da cidade. Você não sabe o que está dentro. Se houver algo ilegal, a polícia não te prende, porque você é apenas o mensageiro. Foi exatamente assim que a seção 230 da Communications Act dos Estados Unidos funcionou por décadas. Esse escudo legal, criado nos anos 90 para proteger fóruns de discussão e provedores de internet, garantia que plataformas digitais não fossem responsabilizadas pelo conteúdo que seus usuários publicavam. Facebook não é responsável pelo que você posta. YouTube não responde pelo que você comenta. Twitter, hoje X, não é autor das suas mensagens. Esta discussão está presente em todas as jurisdições, e em algumas, como no Brasil, tem sido motivo para que setores do judiciário defendam a regulamentação das redes sociais e a decorrente responsabilização dos provedores. Mas o que pouca gente sabe é que a chegada da inteligência artificial generativa pode ter colocado uma bomba relógio debaixo desse edifício jurídico. E a própria inteligência artificial foi quem revelou onde está o detonador. A seção 230 da Communications Act dos Estados Unidos foi construída para intermediários reais, entidades que atuam como intermediários que apenas transmitem ou exibem a fala de terceiros. Alguém digita um comentário, a plataforma hospeda. Pronto. Este tem sido o padrão de comportamento observado desde a criação das redes sociais. Um padrão pelo qual o direito atua praticamente por veto, agindo nos polos desta comunicação, nunca no canal de transmissão, ou seja, na rede social em si. Mas a IA generativa faz algo fundamentalmente diferente. Ela não puxa um livro de uma prateleira, não copia um texto já existente. Ela se comporta como um chefe que passou a vida inteira degustando 1 milhão de receitas. Aprendeu a química fundamental do sabor e então inventa uma receita completamente nova na hora, com os ingredientes que você pediu. Por baixo dos panos, quando você fornece um prompt ao ChatGPT, a máquina não consulta um banco de dados de respostas prontas. Ao contrário, ela faz matemática.
calculando, através de bilhões de parâmetros, a próxima palavra mais provável, e depois a próxima, e depois a próxima, sintetizando uma resposta que literalmente nunca existiu antes naquela formulação exata. E isso muda tudo. Os outputs da IA não são a fala de um terceiro usuário. A própria plataforma é a autora do conteúdo que ela produz. O argumento de que somos apenas intermediários fica, nas palavras da própria IA, drasticamente enfraquecido. Mas, se a geração de conteúdo novo já enfraquece o escudo jurídico, o problema das alucinações pode destruí-lo completamente. O que acontece quando a inteligência artificial alucina um fato difamatório e completamente falso? Imagine que a máquina inventa, do nada, que um padeiro de interior cometeu fraude bancária e produz um artigo detalhado, coerente, convincente sobre esse crime que nunca aconteceu. Como a empresa de tecnologia poderia se defender como mera intermediária? Intermediária de quê? Não existe usuário original para apontar o dedo. Não existe terceiro para assumir a culpa. A máquina construiu a mentira do zero. Você não pode ser mensageiro de um fantasma. Se a falsidade foi gerada pelos pesos matemáticos do modelo, pelos parâmetros construídos durante o treinamento, a responsabilidade aponta diretamente de volta para os engenheiros que criaram esses pesos, para a empresa que treinou a máquina. E a própria IA reconhece isso com uma clareza perturbadora. Sua proteção legal é incrivelmente fraca quando os processos judiciais miram o design do sistema, os mecanismos de segurança e as tendências de alucinação. Porque não se trata mais da fala de alguém, trata-se de comportamento de sistema engendrado. A segunda pergunta do prompt de Martin Stevens era ainda mais estratégica. A inteligência artificial é um produto ou um serviço? A resposta da IA foi cirúrgica, possui características dos dois, mas se os tribunais forem forçados a uma escolha binária, o modelo subjacente se parece cada vez mais com um produto. Pense em um parque de diversões. O ingresso que você compra na entrada é um serviço, uma experiência acessada por assinatura. Mas o carro da montanha-russa, ele é um produto. Foi projetado, engendrado, testado. Se a montanha-russa falha e alguém se machuca, você não processa o vendedor de ingressos. Você processa os engenheiros que projetaram a arquitetura da viagem. Desta forma, o ChatGPT pode parecer um serviço na superfície, acesso em nuvem, assinatura mensal. Mas por baixo é um artefato altamente engendrado. Seus parâmetros comportamentais foram intencionalmente moldados pela empresa. Seus limites e sua segurança foram calibrados por escolhas humanas deliberadas. Se os tribunais adotarem essa classificação, as empresas de IA não estarão mais defendendo a fala de seus usuários, estarão defendendo suas escolhas de engenharia, bem como estarão passíveis de serem responsabilizados objetivamente pelos erros e alucinações de seus sistemas de IA. Vejam que o cerco se fecha e cada vez mais o direito alcança, ainda que de forma solidária, todos aqueles na cadeia de produção dos algoritmos e heurísticas de inteligência artificial. Existe ainda um quarto vetor de vulnerabilidade, talvez o mais perturbador de todos. Os modelos de linguagem são treinados por um processo chamado RLHF, Reinforcement Learning from Human Feedback. Em termos simples, a máquina é matematicamente recompensada por fornecer respostas que o usuário considera úteis ou envolventes. O problema? Se o algoritmo aprende que alimentar a paranoia de um usuário ou simular um vínculo emocional profundo mantém a pessoa digitando e engajada, ele irá reforçar probabilisticamente esse comportamento. Imagine então a IA manipulando emocionalmente o usuário, incentivando a vaidade. Isso não é um erro do usuário, é uma falha de engenharia que manipula ativamente o ser humano do outro lado da tela. E em tribunal, isso tem um nome muito específico: arquitetura comportamental defeituosa. Se você chegou até aqui, você já entende mais sobre o futuro jurídico da inteligência artificial do que a maioria dos especialistas que aparecem na televisão. Se esse conteúdo agrega valor para você, clique em inscrever-se agora, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa entender o que está acontecendo. Isso nos ajuda a continuar traduzindo o conhecimento acadêmico para você. A indústria de tecnologia tem um argumento de defesa favorito: impor ampla responsabilidade às IAs sufocaria completamente a inovação.
mas aqui está onde a história se torna ainda mais inquietante. Existe um precedente jurídico que pode cortar esse argumento pela raiz, o precedente do aviso prévio. Uma empresa não pode alegar ignorância depois que os dados estão na sua frente. Se milhares de usuários relatam comportamentos manipuladores, respostas perigosas, alucinações prejudiciais e a empresa continua operando sem corrigir o problema, o relógio começa a correr. Estamos vivendo exatamente o que vimos no tabaco, no amianto, na indústria farmacêutica. Quando memorandos internos provam que os engenheiros sabiam dos riscos e a gerência continuou vendendo o produto, a conversa deixa de ser sobre negligência acidental e passa a ser sobre desconsideração intencional pela segurança humana. E em uma conjuntura de franca competição pelo domínio da inteligência artificial, o que menos se discute é segurança. Na verdade, velocidade e segurança sempre foram conceitos de difícil harmonização, mas em relação à IA, isso deveria ser um compromisso, pois estamos lidando com uma força que ainda não compreendemos com muita clareza. E quando um modelo de IA tem um hábito reproduzível e documentado de dar conselhos médicos incorretos, de simular apego emocional, de aluciná-la sobre pessoas reais, o conhecimento corporativo desse hábito transforma tudo. Pior ainda, se a empresa argumenta que sua IA é imprevisível e impossível de controlar totalmente, ela está, sem perceber, construindo o pior argumento possível para sua própria defesa. É como soltar um tigre numa praça pública e, quando ele ataca alguém, dizer ao tribunal: bem, as ações do tigre são imprevisíveis. O tribunal não aceita, e nenhum júri do mundo aceitará. Estamos neste momento no limiar de uma das batalhas jurídicas mais significativas desde a regulação do sistema bancário. A questão não é se a inteligência artificial generativa será processada em tribunais no mundo todo. A questão é quando os primeiros grandes veredictos emanados das cortes irão remodelar completamente as regras do jogo. A IA, que se autoanalisou, concluiu algo que nenhuma empresa de tecnologia gostaria de ouvir. O escudo que protegeu o Vale do Silício por 3 décadas foi construído para um mundo que não existe mais. E a máquina foi quem teve a honestidade intelectual de dizer isso primeiro. Mas será que quem precisa ouvir, ouviu e entendeu a profundidade da inesperada respostas da máquina? Vivemos uma fase de transição, de adaptação e de construção de um novo normal tecnológico que seja sustentável, seguro e benéfico para a raça humana. A corrida pelo domínio da tecnologia não pode se transformar em uma empreitada irresponsável pelo lucro ou pela vaidade. Como já abordamos em outro episódio, em breve teremos a IA superando a capacidade de raciocínio do cérebro humano. Na verdade, ainda não estamos preparados para lidar com isto. A corrida da inovação tecnológica precisa ser acompanhada de um suporte de segurança que só o direito tem condições de dar. Não são apenas as armas autônomas usadas em combate que podem trazer riscos reais para a raça humana. Os infinitos usos da IA pela sociedade atual escondem armadilhas sinistras, com alto potencial nocivo. Ou nos organizamos, ou o algoritmo fará isto por nós, mas da maneira e do jeito que ele quiser. Não se esqueça de clicar no meu canal e fazer a sua inscrição. Deixe seu like, curta e comente o que você pensa sobre o futuro jurídico da inteligência artificial. Canal APT Zero Day, porque em um mundo inundado de informações irrelevantes, clareza é poder. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, um forte abraço.